Olá! Nesse breve vídeo, cabe analisar a política econômica do governo Dutra no imediato pós-guerra. Como de costume, nós possuímos uma referência bibliográfica indicada, qual seja o quarto capítulo da famosa coletânea A Ordem do Progresso, escrita por professores da PUC do Rio de Janeiro. Esse quarto capítulo foi redigido por Sérgio Besserman Viana, e eu vou seguir a linha de raciocínio dele. Primeiramente, cabe analisar um conjunto de características de ordem mais geral, que marcam um horizonte de escolhas disponíveis. Essas características mais gerais são tanto de ordem internacional quanto de ordem doméstica. Depois eu vou falar de questões mais pontuais que nos permitem reconstruir qual foi a política econômica efetivamente aplicada nesse momento. Então, primeiro gostaria de falar de algo que se pode aludir como ilusão liberal. O que seria isso? O autor entende que o Brasil havia exagerado ao entender que os Estados Unidos colaborariam com o desenvolvimento brasileiro por ser o Brasil um daqueles países que estavam na aliança que vencera a Segunda Guerra Mundial. De fato, havia vantagens que os americanos estavam a ceder ao Brasil. Por exemplo, num período muito recente, em 1943, o Brasil logrou firmar um acordo muito vantajoso para desvalorizar a sua dívida externa. Um acordo patrocinado pelos Estados Unidos. Também o Brasil estava construindo uma companhia siderúrgica nacional, que é um capítulo fundamental da industrialização brasileira, que foi também possibilitada. Essa construção foi possibilitada por um financiamento americano e pela cessão de tecnologia americana, que são vantagens explicadas pelo contexto geopolítico do momento. É claro que os americanos queriam a adesão do Brasil ao esforço aliado. É claro que custaria muito policiar o Atlântico Sul se o Brasil eventualmente declarasse apoio à Alemanha. E nesse contexto, as vantagens agora mencionadas, como por exemplo reduzir o estoque de dívida externa devido pelo Brasil, ou patrocinar aqui a construção de uma companhia siderúrgica, pareciam vantagens pequenas diante daquela que o Brasil estava oferecendo. Qual seria essa vantagem que o Brasil ofereceria? Garantir que os alemães não se esconderiam no território brasileiro, garantir que os nossos estuários gigantescos continuariam policiados por forças leais aos Estados Unidos, garantir que o Atlântico Sul continuaria uma zona onde a guerra não estava sendo travada. Então, nesse contexto, o Brasil sim obteve essas duas vantagens expressivas, além da leniência que os americanos mostravam com relação a medidas de cunho mais heterodoxo que o Brasil eventualmente havia lançado à mão desde o Estado Novo. Tudo isso posto, o governo Dutra assume com a expectativa de que essas vantagens apenas aumentariam com o fim do conflito. E isso ocorreu com outros países. Por exemplo, na Europa nós temos o marcante Plano Marshall. Todos sabem que a Alemanha Ocidental, a Itália, a Grã-Bretanha, a Bélgica, a Holanda têm complexos industriais antigos, maduros já nesse momento, mas que haviam sido totalmente dilapidados pelo conflito. E os americanos estavam ali numa posição muito vantajosa que, se quisessem, poderiam ocupar parcelas importantíssimas desses mercados domésticos, porque as indústrias em frangalhos não tinham como garantir a oferta doméstica de bens manufaturados. Já nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, o território não havia sofrido nenhuma invasão, não havia sido bombardeado nenhum complexo fabril, e a indústria, ao contrário, estava agigantada por ter participado como fornecedora dos insumos que a guerra requeria. E depois havia, claro, que se fazer uma conversão do uso militar para o uso civil, mas essa conversão podia ser feita rápida o suficiente para permitir que os mercados vacantes na Europa fossem ocupados pela produção norte-americana. Mas os americanos compreenderam a dinâmica geopolítica do momento e deram o respiro necessário para que esses países pudessem reorganizar suas manufaturas, crescendo de maneira equilibrada para formar uma zona de coprosperidade que logo seria fundamental para formar o bloco ocidental, que permitiria esforços coordenados de supressão do comunismo no hemisfério oriental. Então, o chamado Plano Marshall simboliza essa disposição dos Estados Unidos a ceder vantagens inestimáveis a seus aliados de guerra, inclusive aqueles países que haviam sido vencidos e que não eram exatamente aliados, mas que pela responsabilidade geopolítica do governo americano acabaram sendo patrocinados
para que dali pudessem surgir sociedades que partilhassem da prosperidade do bloco ocidental e se sentissem ligadas ao bloco ocidental. O Brasil, contudo, não é um país que teve uma participação central naquele conflito. O Brasil teve uma participação lateral. Os americanos, é claro, queriam atrair o Brasil para evitar que o conflito se desdobrasse para um outro fronte no Atlântico Sul. Mas isso era tudo. Depois de vencida a guerra, não fazia sentido conceder tanto a mais para o Brasil. Então, essa ilusão liberal explica por que o governo, ao assumir, aparentemente exagerou nas suas expectativas com relação à sua capacidade de importar nos anos vindouros. Ele imaginava que receberia mais financiamentos, que receberia mais investimentos do que de fato ocorreu. Outra coisa importante é assinalar que o governo Dutra também ele era depositário de uma expectativa das camadas urbanas de renda média alta com relação à liberalização do mercado de câmbio. Sabidamente, o Brasil havia passado por um longo período de dificuldade de importar. Período esse que começara em 30 e que se estendeu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Primeiro a indústria cafeeira, ou melhor, o complexo cafeeiro colapsou em 1930, a capacidade de importar do país a um só golpe caiu 45%, e o Brasil precisou lançar mão de diversas medidas que dificultavam o acesso aos dólares necessários a importar. Para começo de conversa, no imediato pós-depressão, em 30, o Brasil monopoliza o câmbio no Banco do Brasil, ou seja, proíbe as atividades de câmbio realizadas pelos demais agentes do setor privado e obriga todas as atividades formais de câmbio a serem realizadas no Banco do Brasil, que tinha a ordem de realizar um racionamento das divisas disponíveis. Nesse contexto, a dificuldade de importar bens de consumo duráveis para as classes médias altas se tornaram muito grande. E isso perdurou durante muito tempo, inclusive durante a guerra, apesar do regime de câmbio não ser tão opressivo quanto esse do monopólio cambial, pois o Brasil aplicou durante o Estado Novo, na sua maioria, um regime chamado câmbio por cooperação, no qual apenas 30% das divisas precisavam ser vendidas ao Banco do Brasil e o resto era de livre negociação, ou seja, o sistema era mais liberal do que aquele do monopólio aplicado imediatamente após 30, mas mesmo assim, no mundo em conflito, não havia manufaturas disponíveis para venda, ou se havia uma maior escassez. Então, independente do acesso às divisas, era difícil para a classe média importar bens suntuários, bens de luxo. E isso determinou que durante todo esse período, entre 30 e 45, fosse difícil importar bens duráveis de consumo e principalmente bens de luxo. Mas, chegado o novo governo, terminada a guerra, naquele clima de felicidade, do fim de um conflito que afetou muito a dinâmica das cidades grandes, da vida das cidades grandes, inclusive no Brasil, terminado o conflito, se esperava que o governo fosse partidário de uma liberalização cambial, ou seja, de um retorno ao status quo anterior a 30. Então, ele, por um lado, ele exagerava as expectativas que formulava com relação às vantagens que podia obter dos Estados Unidos. Por outro lado, ele era pressionado por setores internos a liberalizar o câmbio. Essas são as duas características fundamentais para entender o horizonte de escolhas. Bem, uma outra tese que o autor sustenta é que o governo Dutra não foi um governo liberal, porque muito da historiografia bate nessa tecla. O governo Dutra havia sido uma interrupção do intervencionismo varguista. Ou pelo menos um interregno, porque Vargas logo vai voltar. Porém, esse autor pontua que não, que o governo Dutra não foi um governo liberal. Ao contrário, primeiro, antes de mais nada, cabe assinalar que a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma obra pública, uma empresa estatal que estava sendo incorporada pelo governo federal. E essa obra não foi concluída por Vargas, ela restou para que o Dutra concluísse. E o Dutra levou essa obra adiante sem interrupção. Ou seja, Dutra apostava que a constituição de uma companhia pública destinada à produção de aço representava um passo significativo para a industrialização nacional. O que não é uma medida liberal em absoluto. Bem, além disso, o governo Dutra não aplicou uma política cambial que se pode caracterizar como liberal. De fato, ele sofreu essas pressões que eu agora assinalei para a liberalização cambial e correspondeu a essas pressões liberalizando o câmbio no início do governo. Mas a partir daí há um degradê e a política vai se tornando cada vez mais intervencionista até caminhar para um nível de intervencionismo ainda maior do que aquele aplicado no Estado Novo. Nós veremos como é que isso se dá.
Uma outra característica importante a assinalar é que o governo Dutra é autor do primeiro grande plano de desenvolvimento. Nós explicaremos muito da história daqui para frente, da história econômica brasileira, pelos planos de desenvolvimento lançados por cada governo. É muito famoso o plano de metas, o segundo PND, o PAEG, os planos de desinflação dos anos 80, e o governo Dutra inicia essa série com o chamado Plano SALT. SALT simboliza saúde, alimentação, transporte e energia, é uma sigla. E esse programa de obras tem obras icônicas. Por exemplo, há uma grande obra de saúde pública, que é simbólica do período, o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o IASERJ. O Rio de Janeiro ainda era, nesse momento, a maior cidade, estava para ser ultrapassada por São Paulo. E tinha uma grande camada de servidores públicos porque era a capital federal. E ainda não existia o Sistema Único de Saúde, ou seja, a saúde não era restrita, não era para todos os setores laborais. Mas se criava aqui um hospital destinado a abrigar os doentes das famílias dos servidores públicos. E era um imenso hospital, na época ele foi construído para ser o maior hospital da América Latina. E um hospital análogo foi construído em Salvador, o chamado Hospital de Subúrbio de Salvador, do subúrbio de Salvador. Há também grandes obras rodoviárias. A mais icônica é a chamada Rodovia Presidente Dutra, aquela que liga Rio e São Paulo. Cabe ressaltar que essa rodovia hoje é duplicada, ou às vezes até mais que duplicada, tem pistas marginais e sei lá quantas faixas para cada lado. O governo Dutra obviamente não entregou essa obra assim. Ele entregou uma obra de pista simples, mas que ligava Rio de Janeiro e São Paulo. E, inclusive ali, na complexa descida da Serra das Araras, que é quase chegando ao Rio de Janeiro, há uma descida com curvas muito angulosas, que hoje aquelas duas pistas são apenas a pista de descida. Mas antes era a pista de subida e de descida. E até inaugurou ali um monumento rodoviário, que é um belvedere com vista para a Baixada Fluminense, com painéis de Cândido Portinari. Então essa grande obra, que depois foi denominada Rodovia Presidente Dutra, que era a estrada Rio-São Paulo, é uma obra marcante na história do rodoviarismo no Brasil. Também a rodovia